Olá, sejam muito bem-vindos ao IDACast, o videocast do Instituto DAC. Eu sou o Dr. Luiz Carlos Angelini. Nesse espaço eu recebo grandes nomes da medicina para conversas profundas sobre o que realmente importa. Foi por acreditar no que criamos o Instituto DAC, para que você, que é médico estudante da medicina, residente ou profissional da saúde, tenha um espaço de formação contínua e verdade. No Instituto DAC, a aprendizagem em cadáver fresco desenvolve habilidade, destreza e segurança cirúrgica. E antes de começar o episódio, faz uma coisa para mim. Se insere no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e compartilhar com aqueles colegas que também vivem de evoluir. Vamos lá! O meu convidado hoje é o Dr. Rafael Trevisan Ortiz. Seja bem-vindo, Rafael. É um prazer tê-lo aqui no Instituto DAC para um bate-papo. Luiz, muito obrigado pelo convite. Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar um pouquinho. O pé na ortopedia sempre foi uma especialidade, vamos dizer assim, que você tinha pouca tecnologia, usava muito aparelho engessado. Eu sou do pavilhão Fernandinho. Field Kirchner. Field Kirchner. E a gente foi evoluindo. A medicina foi evoluindo. Eu, durante meus 3 anos, eu passei pela cirurgia do pé e tornozelo, era isso mesmo, gesso e Field Kirchner. Mas hoje as coisas melhoraram muito. Então eu queria que você abordasse um pouco a tecnologia. Como que o pé evoluiu, como essa coisa toda melhorou desses tempos para cá, da sua formação, da minha, que sou mais antigo que você, melhorou na sua especialidade. É verdade, Luiz. Antigamente, os ortopedistas eles conseguiram encontrar soluções muito boas para grandes articulações, para grandes ossos. Então nós tínhamos próteses de joelho, próteses de quadril, nós tínhamos artroscopia de joelho, nós tínhamos grandes placas e parafusos para ossos grandes, fêmur, húmero, haste intramedular. Mas realmente os pequenos ossos e pequenas articulações, eles demoraram mais tempo para nós adquirirmos um nível de metalurgia boa o suficiente, que fosse seguro e nós conseguíssemos oferecer para o paciente soluções que estivessem no mesmo nível do quadril, joelho, coluna. A partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, realmente houve um boom da metalurgia, nós pudemos adquirir parafusos e placas muito sofisticadas e pequenininhas e que não quebrassem à toa. E aí, realmente, nós começamos a fazer osteossínteses internas de melhor qualidade e oferecer para os pacientes soluções para problemas que antes eles não tinham. E como você conseguiu fazer cirurgia do pé? Na minha época, o pé e o tornozelo eram poucos que faziam. E hoje você vê meninas fazendo, mulheres, muitas residentes de ortopedia e traumatologia que querem se especializar no pé. Eu tenho aqui 2 amigas, o Gustavo Oswaldo Cruz, são cirurgiões do pé, e a gente fala, bom, isso não era para mulher, era só para homem. E como você seguiu essa carreira? Como você teve essa intuição de ir por esse caminho? Bom, para começar, que as mulheres estão dominando todas as áreas da medicina e ortopedia não é exceção, né? Com relação a eu ter escolhido o pé e tornozelo, acho que foi uma mistura de uma questão particular, pessoal, individual, e também algo que eu tive uma oportunidade de encontrar no HC. Particularmente, eu sempre gostei do que era o mais difícil. Eram os desafios que me atraíam. Então, quando eu via algo que era mais ou menos simples, ou que era a corrente ia atrás, aquele comportamento de manada que a maior parte das pessoas se interessavam, eu ia para o caminho oposto. Eu queria fazer algo contra a corrente. Então, pé foi uma escolha nesse sentido. E pé também teve uma outra questão, e aí eu preciso aí dar um nome de uma pessoa. Eu tive um professor, que é o Túlio Diniz Fernandes. Sim. Ele é uma pessoa que eu julgava na época e continuo julgando hoje. Ele não foi só meu professor, ele é um colega de profissão, mas ele é uma pessoa que é muito brilhante nessa área. Ele tinha visão diferente da maior parte das pessoas, ele tinha uma habilidade cirúrgica muito sofisticada, e eu achava que eu ia aprender muito com ele. Então, acho que juntou essas 2 motivações para ter feito pé e tornozelo.
Outra pergunta que me intriga também, a gente compara um pouco, né, Rafael, o nosso país, as nossas estruturas hospitalares com o mundo. Então, é uma comparação evidente, não mais que você que está em congresso, tem uma vida acadêmica bastante corrida. Como que você vê isso hoje? O Brasil, comparando com o resto do mundo, na sua sociedade do pé e tornozelo, em tecnologia, como você enxerga isso hoje? Estamos concorrendo bem? O Brasil é um país de proporções continentais, então o Brasil é um país de contrastes. Nós temos no Brasil crianças que morrem de diarreia e nós temos acesso à melhor medicina do mundo. Nós temos aqui em São Paulo provavelmente 2 dos melhores hospitais do mundo. Nós temos um turismo de medicina brutal no Brasil. Temos muitos brasileiros expatriados que moram fora do país por questões sociais, né? Eles ganham melhor para trabalhar em grandes empresas fora, mas esses expatriados, eles vêm uma vez por ano para o Brasil para passarem médicos, porque eles percebem que os médicos do Brasil são diferentes. Só que eles sabem que essa medicina tem um custo, que é um custo que provavelmente é inacessível para a maior parte da população. Eu não tenho dúvida que nós temos acesso, especialmente na cidade de São Paulo e em muitas das capitais dos estados do Brasil, a uma medicina que ela é acima da média mundial e provavelmente está entre as estrelas do mundo inteiro. Mas nós temos problemas no Brasil. O Brasil continua sendo um país heterogêneo, um país pobre, em que a gente vê realmente crianças que morrem de diarreia. Então nós temos esse contraste enorme aqui na saúde do Brasil. E voltando a falar na cirurgia do pé e tornozelo, a gente vê aqui no próprio instituto outras colegas, pessoal mais velho. Eu sou muito amigo do Osni Salomão. Professor Osni. Professor emérito, né? Uma pessoa ótima na especialidade. E ele demorou para acreditar na cirurgia minimamente invasiva, eu lembro. Que mas depois se tornou um dos maiores entusiastas. Isso, né? Isso. Como você vê isso hoje? Essa medicina minimamente invasiva. Operava o Joanete 2 meses com muleta. Hoje você vê o Joanete e o paciente sai andando do hospital. Como você vê essa evolução espetacular que a cirurgia do pé e tornozelo teve, hein? A medicina sempre buscou soluções que fossem menos mórbidas para os pacientes. Então, a artroscopia do joelho para reconstruir a LCA em oposição a abrir o joelho inteiro, a meniscorrafia em oposição a você fazer uma menissectomia total. Quantos jogadores de futebol nos anos 70 e 80 não foram inteiramente menissectomizados, medial e lateral aqui no Brasil? Era isso que acontecia. Então, essa busca por uma solução que fosse mais eficiente, menos mórbida, sempre existiu. O pé e tornozelo, da mesma forma como a metalurgia evoluiu mais tardiamente em relação à ortopedia, também encontrou soluções minimamente invasivas mais tardiamente. Eu tive a oportunidade de conviver um tempo lá em Múrcia com o Dr. Mariano Del Prado. Mariano Del Prado, ele foi provavelmente o primeiro médico ortopedista que conseguiu construir um cânone de cirurgia percutânea que pudesse ser consistente. A ideia de cirurgia percutânea de pé já vem de ortopedistas e podiatras desde o começo do século XX. Mas, de novo, as soluções eram inconsistentes. Existiam alguns pacientes que funcionavam muito bem e alguns pacientes que funcionavam muito mal. O Mariano Del Prado, ele era um sujeito também muito curioso. Ele, ao invés de olhar os casos que os podiatras faziam, que davam errado, ele queria saber por que alguns davam certo. Ele falou isso para mim: Rafael, eu quero saber por que alguns dão certo. Porque se tem pacientes que procuram os podiatras para fazer esse tipo de cirurgia, mesmo que alguns fiquem muito mal e a cirurgia não fique bem, existem alguns que deram muito certo a cirurgia. Por que esses pacientes deram certo? E ele se aproximou dos podiatras, encontrou o Stephen Eichan, que é um sujeito, um americano que trabalhava no México, porque não existia na época nem licença para operar esses pacientes com cirurgia percutânea nos Estados Unidos. E ele acabou desenvolvendo junto com o Eichan um cânone que depois virou um livro, que depois virou
um esforço hercúleo de um homem só, que foi ele, durante décadas, até que isso começou a ser adquirir um interesse por outros médicos europeus, das escolas italiana, francesa, depois alemã, inglesa, suíça, e isso espalhou para o mundo inteiro. No Brasil, houve um interesse enorme, o professor Osni é uma dessas pessoas que foram interessadas, mas todo mundo que começou com muita dificuldade. Sim. Os primeiros brasileiros que foram fazer isso, eles eram trucidados cientificamente, mas eles passaram por isso e hoje em dia isso é uma grande realidade. Hoje em dia nós estamos todos aderindo a essa solução. Vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre a formação desse pessoal. Você, é óbvio, eu posso chamar de você médico raiz ainda, hein? Pois não, Luiz, certeza. Então, como você vê essa formação do cirurgião de pé hoje? Como ele consegue chegar em você, que já é um cara experiente, lutou, como você falou agora aí, para chegar onde você chegou, e devolver isso para um estudante, para um residente que quer fazer essa formação? Como você vê essa pessoa hoje? Ele está bem? Ele consegue chegar onde você, acima de você? Eu acho que sim, eu acho que o mundo está sempre evoluindo. Eu falo para todos os especializandos lá do HC, né? Você quer ser especialista em pé? Então primeiro seja um bom ortopedista. Quer ser um bom ortopedista? Primeiro seja um bom médico. Quer ser um bom médico? Primeiro seja uma boa pessoa. Sim. Você tem que começar sendo gente, gostar de gente, olhar para a pessoa. Se você fizer esse caminho de forma consistente, vai ter uma grande chance de sucesso na vida. Mas esse é o ponto frágil que eu vejo. Eu tenho um fellow também em hospital, que já fez especialidade e está agora fazendo só a mão e um detalhe da mão, artroscopia, alguma coisa desse tipo. Mas esse camarada não pode, ele tem que ter esse perfil. Esse perfil é o básico, para que ele consiga, não sei se você concorda comigo, chegar onde você chegou, ou a mais que você chegou. Quer dizer, os meus filhos têm que ser melhores que eu, e os seus residentes têm que ser melhor que você. Então esse é o ponto, eu acho que é o ponto-chave, que nós estamos passando por uma fase de poucas pessoas que acreditam nisso, você não acha? Eu acho que o mundo atual é muito diferente do passado, e existe uma intensidade mais rápido, e existe uma intensidade de tecnologia que nos cerca brutal. E é muito fácil a gente se perder nessa tecnologia e imaginar que a melhor maneira de resolver o problema do paciente é através de soluções só tecnológicas. A tecnologia, a técnica, ela é fundamental, mas ela precisa ser amparada. A base, ela é humana. Então você precisa construir a técnica sobre uma base eminentemente humana. Esse é o ponto. Um outro assunto, falando na cirurgia do pé, falando do desenvolvimento, da tecnologia, como você vê essas coisas novas? Medicina regenerativa no pé, essa coisa do PRP, você acredita nisso? Executa essas técnicas novas? Como você vê essa nova medicina em função de ajudar a regeneração na sua especialidade? Olha, nós estamos caminhando para um conhecimento de biologia que é sem precedentes na história da humanidade. O que a gente não sabe ainda é como essa biologia funciona. Então, os estudos iniciais, eles são muito empolgantes, mas a aplicação clínica ainda é incerta. A impressão que eu tenho é que existe um espaço para tratamento conservador que envolve você ter um estilo de vida mais saudável, você controlar estresse, dormir melhor, comer melhor, você fazer mais atividade física. Isso tudo é muito importante para você ter uma saúde geral que vai amparar uma saúde músculo-esquelética. Existe em casos que são de tratamento eminentemente cirúrgico. Então, existem casos que são deformidades graves, que são doenças articulares. Traumas, né? Muitos deles, muitas deformidades, o paciente vai melhorar muito. Mas existe um espaço de adaptação no meio em que talvez a cirurgia seja muito excessiva ou seja muito precoce para o paciente e o tratamento só conservador não baste. E este é o ponto da medicina regenerativa, da ortobiologia, e que eu acho que cada vez mais vão existir estudos
que amparem de maneira consistente a realização, o emprego desses materiais. Enfim, a técnica melhorou muito, mas você falou muito bem, né? Você usar a técnica, usar tudo que você tem, ou ter uma Mercedes, se dá para um cara que não sabe dirigir, vai dar problema, né? Então é exatamente isso. Você indica uma cirurgia em pacientes que não têm toda essa, ou socialmente, ou psicologicamente, e aí a gente acaba quebrando a cara, né? Não é verdade? Mas isso é importantíssimo, essas suas palavras em relação a apoiando a técnica e a habilidade do cirurgião, vamos dizer assim, né? E como você vê o treinamento, Rafael? O treinamento hoje, esse treinamento que tem de cadáver lab, esse treinamento de treinar os novos materiais, porque a gente vê que às vezes o camarada quer ir para a cirurgia e pula esse espaço, né? Pula essa etapa, seja num laboratório, em pesquisa ou qualquer coisa. Então ele vai para um finalmente, sem passar por algumas etapas que são importantes, né? Luiz, eles querem pular porque nós fizemos isso. A nossa geração não tinha acesso a essa profusão de treinar. Quantas vezes você treinou em Sobone na sua vida antes de operar um paciente? Não existia. O Sobone era caríssimo. Era impossível ter um modelo em que você pudesse fazer um treinamento nele. Que empresas que amparavam o treinamento em Sobone e cadáver, não existia isso. Hoje em dia, existe um ambiente muito melhor para aprendizagem. Sim. Antigamente, muitas vezes, quantas vezes eu entrei numa cirurgia que eu tinha estudado, tinha visto meus chefes fazer a cirurgia muitas vezes, eles entregavam a lâmina de bisturi na minha mão e meu objetivo era fazer, eles estavam do meu lado, mas confiança, né? É uma temeridade isso. É muito interessante porque nós estamos no momento da história da humanidade em que nós podemos oferecer para o nosso indivíduo que tem informação um cadáver para ele aprender anatomia e para ele treinar. Via de acesso, equipamento. Nós temos como oferecer para ele equipamentos. Esses equipamentos podem ser estudados na mão, e são muitos equipamentos diferentes, por isso que precisa de estudos, porque para cada técnica é uma forma diferente de empregar esse mesmo equipamento. Então você vai estudar em Sobone e vai estudar em cadáver esse tipo de cirurgia. Para depois você acompanhar médicos, ver como é que esses médicos lidam com o setting real, para depois sim você colocar a mão na massa. Então eu acho que essa habilidade que vai sendo treinada pouco a pouco fornece uma segurança para o paciente que é muito grande. Porque todo ser humano que está lá na nossa frente para ser operado, ele é o pai de alguém, ele é o filho de alguém, ele é o marido de alguém, é a esposa de alguém, é o querido de alguém. E a gente quer que essa pessoa ela se dê bem na cirurgia, ela quer que essa pessoa seja bem sucedida na cirurgia. Para a gente oferecer isso, a gente tem que treinar. Esses ambientes, como aqui do IDAC, que oferece essa possibilidade de treinamento, eles são imprescindíveis hoje em dia para qualquer cirurgião, para qualquer pessoa que faça qualquer manobra invasiva, como infiltração, como a artroscopia, né? Tudo, artroscopia. Que é muita habilidade, né? Uma coisa interessante, eu tive uma formação anatômica, sabe? Com Didio Deliberato. Sim. Pessoa conhecimento no mundo como poucos. E você sabe que eu fui convidado a ser anatomista dentro da faculdade, junto com cabeça e pescoço, cirurgião plástico, só médicos. E eu aprendi muito com ele. E eu tentei trazer aqui para o Instituto a anatomia, que não só a incisão cirúrgica, a técnica cirúrgica, a anatomia pura mesmo. E é uma coisa muito bonita e muito difícil, e que você pode, dentro do Instituto, além da técnica, aprimorar sua anatomia. Não temos uma anatomia tão de boa formação. Talvez no nosso tempo tivemos, né? Mas hoje não temos tanto. Então, tem que suprir um pouco a anatomia, com a técnica, e você vê isso com bons olhos? É imprescindível. Na nossa época, tinham os cadáveres não reclamados, os indigentes, e a gente sempre treinava na anatomia, no serviço de verificação de óbitos, no momento, a gente treinava nessas circunstâncias para que a gente pudesse aprimorar nossas habilidades cirúrgicas. Hoje em dia existem questionamentos legais, né, que fazem com que o acesso ao cadáver seja mais difícil. E nós temos muito mais
estudantes de medicina, muito mais residentes do que nós tínhamos antes. Então, junta uma demanda maior com uma disponibilidade menor. Ambientes como esse... A balança não pega, a conta não fecha. Ambientes como esse, eles são fundamentais para as pessoas conhecerem anatomia e estudarem anatomia. E o cirurgião, ele tem que saber chegar nesse ponto, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ele tem que estar dominando, aquilo tem que ser a sala de estar dele. Ele não pode ter dúvidas no que ele está fazendo, porque senão isso aumenta o risco do paciente. Sim, agora com essas técnicas minimamente invasivas ou conhecimento anatômico tem que ser maior, né? Sem dúvida, né? Muito. E hoje em dia, quando a gente faz os cadáver labs, né, a gente fala, essa é a técnica, acabou, agora você abra e veja. Isso. Veja o que aconteceu, procura o nervo, procura o tendão, vê o quão próximo você chegou de lesar essa cartilagem. E daí ele, nossa, aqui eu tenho que tomar cuidado, exatamente. Aqui eu tinha medo, mas aqui é seguro. Então ele aumenta, expande o conhecimento, diminui complicações. Bom, toda a sua descrição da profissão, da medicina, como você enxerga a medicina, é excelente. Acho que é assim que a gente tem que se portar dentro de um padrão de ensino que hoje merece que o aluno, que o residente tenha dentro da sua formação. Bom, Rafael, eu queria agradecer a tua generosidade por compartilhar esses momentos com o Instituto DAC, uma pessoa brilhante, vai se tornar mais brilhante ainda pela sua capacidade, pelo seu entendimento da medicina. Enfim, eu acho que conversamos aqui um bate-papo bastante gostoso. Eu queria que você falasse algumas considerações finais para a gente poder encerrar esse vídeo. Luiz, eu agradeço profundamente pelo convite, foi um privilégio estar aqui com vocês hoje e também parabenizá-lo pelo seu empreendedorismo. A gente sabe o quão difícil empreender no Brasil e você construir um instituto como esse, você faz muito bem para a formação dos médicos no Brasil, para a formação de todos aqueles que vão treinar, querem aprimorar suas habilidades cirúrgicas, e quem mais se beneficia com isso é a sociedade brasileira, cujos pacientes vão ser bem cuidados. Parabéns. Isso. Eu acho que essa é a maior mensagem do Instituto, é que eles venham aqui, aprendam e levem para a sociedade o melhor. Brasil continental, como você falou, muito grande. Tem pessoas que vêm aqui de Manaus, de interiorzão de São Paulo, do Brasil inteiro, e eu acho que essa é a principal ideia que encheu meus olhos, vamos dizer assim. É construir pessoas, construir médicos capacitados para que executem aí tudo que você tem aqui em São Paulo. O camarada vai executar lá no Maranhão, onde ele quiser. Ele tem estrutura para isso hoje, tem como resolver isso hoje, e aí eu acho que é uma mensagem que o Instituto deixa para os estudantes de medicina que vêm aqui, os residentes e para médicos de uma maneira geral. Quero agradecer mais uma vez, a sua participação, e uma próxima, né? Vamos ter uma próxima com coisas mais assim, técnicas, vamos dizer assim, da sua especialidade. Muito obrigado, viu? Obrigado você pelo convite. E você que ficou com a gente até aqui, se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Curte, comenta o que mais te marcou nesse episódio e compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque é assim que o conhecimento vira prática. Até o próximo videocast, o videocast do Instituto DAC.